Em primeiro lugar, agradeço o convite que me foi feito para falar aqui. Cumprimento a mesa, o Dr. Adélio, não é? Adélio, peço desculpa, e o Dr. Alexandre, e cumprimento também a Assembleia e os senhores dominicanos, e agradeço o convite que me fizeram. Eu vou falar sobre Timothy Radcliffe. Quando o livro saiu em Portugal, pediram-me na Pastoral da Cultura que fizesse a apresentação da obra e eu de alguma maneira retomo este trabalho que fiz, porque considero esta obra, Ser Cristão para Quê, uma obra extraordinariamente que articula teologia, filosofia, porque sem a filosofia a teologia não tem, efetivamente, não teria a fundamentação necessária. Portanto, filosofia e teologia, elas estão sempre ligadas, e o Timothy Radcliffe alia a esse conhecimento profundo da teologia e da filosofia, alia a experiência do cotidiano. E isso é muito importante. Ele é um dominicano e que esteve nas missões e, portanto, ele tem um conhecimento muito profundo do que são os maus do mundo, do que são também os bens do mundo. Para mim, este Ser Cristão para Quê é uma obra de pendor fortemente personalista, sem que se fale de personalismo, mas é fortemente personalista, até pela maneira como trata dos temas. Emmanuel Mounier, em 1950, depois da Segunda Guerra Mundial, publica a sua obra O Personalismo e procura que seja uma filosofia da ação. Timothy Radcliffe, em 2005, quando é publicada a obra, de facto, sem falar em personalismo, no fundo, e já à luz das problemáticas da nossa época, final do século XX, princípio do século XXI, Timothy Radcliffe, no fundo, apresenta uma espécie de refundação à luz das suas preocupações. O que é que eu vou aqui fazer? Eu vou procurar apresentar alguns aspectos. Eu sou de filosofia, vou procurar refletir aqui sobre alguns aspectos que eu considero centrais na obra de Radcliffe e, portanto, estabelecer aqui um diálogo entre o texto e uma hermenêutica do texto e as minhas próprias preocupações. É impossível desligarmos das nossas preocupações. Da mesma maneira que Radcliffe faz as suas referências, eu também tenho as minhas referências. E é isso que vai aparecer aqui no texto. E eu agora vou ler, que é para não me perder. Ser cristão para quê? É o título da obra. What's the point of being a Christian? Ser cristão para quê? Perguntou-me recentemente um amigo. E a esta interrogação responde com aparente simplicidade e em matriz dominicana, porque é verdade. De facto, numa atitude hermenêutica em que parte do... Mais devagar? Está bem. Ser cristão para quê? Perguntou-me recentemente um amigo, e a esta interrogação responde com aparente simplicidade e em matriz dominicana, porque é verdade. De facto, numa atitude hermenêutica em que parte do Antigo e do Novo Testamento, fundamentalmente deste último, procura mostrar o sentido de ser-se cristão hoje, mas sem esquecer a tradição, o início do cristianismo, com todas as suas dificuldades, bem como o facto de sermos igreja. E interroga: quem somos? Responde: vimos de Deus e voltamos outra vez para Deus. A nossa existência é temporal. Fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança e existimos nessa relação assumida, pois um pacto, desde o batismo, se estabeleceu por nós com Deus. Somos seres temporais e situados. Portanto, como devemos viver? Ser cristão católico tem consequências para o nosso agir? Qual o modo próprio de agirmos neste mundo contemporâneo, marcado por grandes mudanças e crises? Estas são interrogações que faz. A resposta não é fácil, mas a propósito do objetivo da obra, faz a seguinte menção.
refletir sobre a diferença que a fé poderá representar na nossa maneira de viver. E logo a seguir acrescenta, e ter bem claro que a Igreja é um lar para todos, especialmente para aqueles cujas vidas são um caos. Fim de citação. Tempos de mudança, de crise, viver num caos. Como se situa o cristão frente aos novos desafios emergentes? Qual o percurso próprio de ser cristão? O autor, nesta ligação com o facto de sermos filhos de Deus, vai desenhando na obra um percurso. Nesta apresentação, devido à multiplicidade das problemáticas e à riqueza das suas reflexões, eu não poderei acompanhar todo o percurso que aqui é feito. E, portanto, eu vou-me centrar naquelas problemáticas que me são mais caras e que eu considero, no fundo, serem fundamentais e que, no fundo, também têm a ver com a minha reflexão. Há um capítulo que é introdutório de alguma maneira. Quero acordar a aurora. Quero acordar a aurora. Isto porquê? Quero acordar a aurora. Estamos num mundo em mudança e com a queda do mundo de Berlim irrompeu, como refere, a geração do agora, dominada pelo consumismo, pela violência nas cidades, pela pobreza, pela expansão do terrorismo, bem como muitos outros sinais. E ao mesmo tempo, diz-nos, os jovens têm fome espiritual. Que possa então fazer? Como posso anunciar uma boa notícia? Como posso anunciar o Evangelho? Desde o início, desde as suas origens, mesmo no meio das maiores dificuldades, o cristianismo é marcado pelo otimismo, pela esperança e pela fé. E esta fé está significada na Eucaristia. Daí a seguinte menção: isto é o meu corpo entregue por vós. Fim de citação. Este também o início da nossa história, da nossa tradição, que sem dúvida confere sentido à existência. Mas então, como cristãos, não interrogamos a partir da dor, do sofrimento, da pobreza? E o autor dá-nos um exemplo tirado de uma obra de Erich Emanuel Schmidt, Oscar et la Dame Rose, Oscar e a Senhora Dona Rosa. Oscar é uma criança com cancro, tem 10 anos, que interroga Deus acerca do seu estado e é acompanhado por Mamie Rose, uma voluntária que lhe dá ânimo, embora saiba que a criança vai morrer. Mas nunca desiste dele e também ela interroga Deus, reiteradamente, ansiosamente, acerca de uma morte aos 10 anos, uma existência truncada. Como nos diz o autor, é uma lutadora cristã, uma mãe, uma avó, guardiã da vida, que é um bem. Fim de citação. De facto, o cristão é aquele que luta desde as origens do cristianismo, quando os cristãos eram perseguidos, martirizados. Hoje também há cristãos nestas situações. Podemos pensar até para lá de Radcliffe, e eu dou este exemplo. No Iraque, no Egito, hoje podemos ainda dizer na Síria, no Iraque, e em grande parte da África. E no fundo, o que é que ele nos diz? Estes cristãos, de alguma maneira perseguidos, martirizados muitas vezes, em que nestes lugares ser-se cristão é correr o risco de vida, e sem dúvida que é correr o risco de vida, e no entanto estas comunidades são alegres. Parece paradoxal, mas neles é muito forte o sentido de festa quando se encontram, e o sentido da festa é bem cristão. Eu de facto estive há 1 ano e meio com um bispo iraquiano que veio cá através da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, que dizia: as vossas missas são muito mornas, são pouco festivas, porque nós quando entramos nunca sabemos se saímos, às vezes nem sabemos se entramos, mas para nós é uma festa. Bom, um dos outros temas, portanto, o despertar à aurora é exatamente chamar a atenção para estes aspectos muito contemporâneos, sabendo que há uma tradição.
Um dos outros temas é o tema da liberdade. O tema da liberdade, que é um tema bem cristão, de qualquer modo. E ao falar-nos da liberdade, Timothy Radcliffe fala-nos não de uma liberdade em abstrato, porque isso não existe, mas de uma liberdade situada com condições e com valores. Ser cristão é assumir que nem tudo é possível e que a nossa ação deve ser pautada pelas nossas convicções, pelos valores que nos estruturam, plasmados na matriz cristã, tendo Jesus Cristo por fundamento. A liberdade é fundamentalmente uma experiência interior, mas não pode ser confundida com a atitude individualista do homem, que se fecha sobre si mesmo, sobre os seus interesses, os seus teres e haveres. E a este propósito o autor refere o encarceramento, e neste caso ele vai virar exatamente para o mais negativo, o encarceramento pela droga, pelo álcool, pela pobreza, pela solidão. Todas estas experiências são formas de escravidão e também o consumismo é. Ora, a liberdade não está aqui, não é este o seu lugar. Esta implica escolhas, contudo, nem tudo aquilo a que chamamos escolhas dizem da liberdade. São, como nos diz, meras opções. Escolho o que vou comer hoje, o que vou vestir, o que vou comprar. Estes são atos do cotidiano que nos dão uma ilusão de liberdade, mas verdadeiramente, embora possam anunciar este poder de escolher, ou seja, de liberdade, não o são. São volições, sem a necessidade da força interior que a experiência da liberdade implica. Somos livres quando calamos uma mentira que iria provocar uma ferida no outro, quando somos simplesmente generosos sem tirar partido dessa generosidade. De facto, em geral, somos mais escravos que livres, e diz-nos Timothy Radcliffe: nós cristãos, se queremos falar de liberdade com convicção, não a podemos explicar, mas podemos vê-la em ato na última ceia. E esta é uma característica sempre de Radcliffe, fazer articulação entre aquilo que vai dizendo e a Eucaristia, e, portanto, sempre a referência à última ceia, ou mesmo à Eucaristia. A liberdade não é uma coisa, é uma experiência em que o homem age e coloca na existência atos que dizem de uma escolha fundamental. A fidelidade a essa escolha pode conduzir, no limite, a oferecer a sua vida. E foi isso que Jesus Cristo fez. Cristo mostra-nos a verdadeira liberdade, no limite, ou seja, e vou citar, a liberdade de dar a sua vida. Na Eucaristia celebra-se esta liberdade. A liberdade, como experiência interior, pode pôr em causa o meu próprio ser. Temos o exemplo de Maximilian Kolbe, que deu a vida por um homem judeu no campo de concentração. Este é um ato incoordenável com os meus interesses, mas que ao mesmo tempo me eleva espiritualmente. É um ato que pode ser mimético dessa liberdade radical, e a expressão liberdade radical é de Radcliffe, é um ato que pode ser mimético dessa liberdade radical que Jesus Cristo inaugura na última ceia, pois dá a vida por nós. Nesse sentido, a liberdade é um ato que compromete o meu ser, que implica uma fidelidade criadora e, portanto, interior, um agir em sintonia com os valores cristãos. E o cristão é aquele que se dá, mesmo nas pequenas coisas. De facto, não é necessário, para ser cristão, dar totalmente a vida pelo outro, trocar-se pelo outro na morte, sacrifício supremo, heroísmo sem dúvida. Na nossa história cristã há muitos exemplos deste tipo. Mas o cristão pode dar-se nas pequenas coisas, no cotidiano. Os que dão o seu tempo e amor no voluntariado. Aqueles que em comunidades pobres levam a luz da esperança e são promotores de alegria. Aqueles que, nas missões, por exemplo, em África, procuram minorar a pobreza e o desalento moral. Aqueles que cuidam dos idosos com amor, com carinho. Aqueles que cuidam de filhos, muitas vezes crianças grandes, porque têm trissomia ou qualquer outra doença incapacitante. Aqueles que aliviam a solidão dos que estão sós. Estas são formas simples de dar-se aos outros, no anonimato, na humildade, longe dos teatros do mundo, mas que encontram em Jesus Cristo a força interior. Esta liberdade é libertadora. Não precisamos de ser Maximilian Kolbe ou Madre Teresa de Calcutá. Basta que tenhamos um pouco de Deus para fazer a diferença perante tanta indiferença. Aqui mora a liberdade. Estamos perante atos que dizem do ser que os pratica, em sintonia com as nossas convicções e valores, implicando esforço e um caminho que se vai fazendo. Diz-nos o autor:
Em última análise, a nossa mais profunda liberdade é fazer a vontade do Pai, mas isso talvez seja alcançado apenas no termo da caminhada e não no princípio. Fim de citação. O fundamento de uma tal evidência é o termos sido criados à imagem e semelhança de Deus e devemos ser cada vez mais imagem e semelhança, como itinerário para a perfeição, honrando o dom que nos foi outorgado por Deus e não o deixando cair. Mas a verdade é que, para muitos homens de hoje, isto não tem sentido, pois o individualismo é uma marca muito forte. Há muitos egoísmos, muitos egocentrismos. Ora, o cristão é aquele que sabe que é peregrino, viator. Está no mundo, mas não é deste mundo. Será fácil ser-se cristão? Nada é fácil. De facto, é necessário o esforço humano e o contributo da graça. Mas não é impossível, pois temos muitos exemplos que nos sustentam ao longo da história cristã. E assim seremos guiados para a verdade. Hoje, como sempre, para realizar esta liberdade, temos de contar com a Igreja, que deve ser sinal de amizade e proximidade. E o autor sublinha a proximidade. Para realizar tal desiderato, temos de ser criativos, porque a liberdade implica a criatividade. Por exemplo, colocar atos novos na existência que causam surpresa, que são imprevisíveis e que trazem o bem para o seio do homem concreto. E deste modo agimos, como nos diz Radcliffe, a partir do âmago do próprio ser, onde Deus está sustentando-nos na existência. Fim de citação. Isto tudo promove em nós um sentimento de plenitude e de alegria. A liberdade é própria de seres encarnados. Coloca-se então a questão do corpo. E esta questão do corpo é uma questão central para o cristianismo. O tema do corpo, e nós sabemos como, no fundo, aquele modelo neoplatónico cristão desvalorizou tanto o corpo, mas, ao mesmo tempo, a tradição cristã foi, de alguma maneira, dando sinais que havia que nos demarcarmos exatamente desse afastamento. O tema do corpo, mesmo nas contemporâneas filosofias da corporeidade, tem um pressuposto cristológico, a saber, a encarnação de Cristo. Como nos diz o autor, somos seres compostos de corpo e alma, e esta situação tem consequências. As fenomenologias do corpo do século XX, Merleau-Ponty e Gabriel Marcel, mostram a importância de se repensar o corpo. Como menciona Timothy Radcliffe, o corpo está no centro de todas as principais doutrinas cristãs, e é bem verdade. O corpo está, no fundo, e vai acrescentar, o nosso principal sacramento é a comunhão no seu corpo. Fim de citação. O corpo na comunhão implica a indissolúvel união da alma e do corpo na relação com Deus. Ser homem é ser integralmente alma e integralmente corpo. E estou-me a referir a Emmanuel Mounier. Também o corpo é um dom de Deus. Já no século XIII, Santo António de Lisboa, nos seus sermões, afirmava, ele que era um platónico agostiniano, afirmava a superioridade do homem relativamente ao anjo, devido ao facto de o homem ter visto um Deus homem e o anjo não ter visto um Deus anjo. E depois interrogava quem, pois, poderá ter horror à sua carne. Mas a questão que se coloca é que, muitas vezes, o corpo não é encarado como um dom, mas como um objeto, como algo que se possui de um modo exterior. Esta é a ineludível ambiguidade do corpo. Aborto, eutanásia, pena de morte, técnicas de aviltamento, tortura, implicam considerar o corpo como objetivável, passível de manipulação. Pelo contrário, se for encarado como Gabriel Marcel tão bem explicita, como uma forma de ser, se estiver presente o paradigma da encarnação de Cristo, o corpo é compreendido à luz, tal como menciona o autor que estamos a interpretar, Radcliffe, de que uma ética cristã deveria ajudar-nos a viver a sexualidade à luz da Eucaristia. Fim de citação. E seguindo o pensamento do dominicano, para o cristão, viver a sexualidade é viver segundo o paradigma do amor, da fidelidade e da castidade. Para o cristão, o amor está na raiz da sexualidade e, nesse sentido, esta deve ser vivida como uma experiência de reciprocidade entre as consciências na união da alma e do corpo. E deste
modo se constitui na relação eu-tu uma pequena comunidade, um nós, que se vai alargando, que se vai universalizando. Mas então, como nos podemos universalizar? Diz-nos o autor, reunidos conjuntamente em Cristo. Este é um itinerário, pois somos viator, seres a caminho, sabendo que são muitos os obstáculos, mas o cristão é aquele que está orientado para a verdade, perseguindo-a mediante a razão e a fé. Ora, a problemática da fé e da verdade coloca a questão do diálogo a todos os níveis, incluindo o religioso. A este propósito, Radcliffe refere a Albert Camus e vai citar: o diálogo só é possível entre pessoas que permanecem o que são e falam verdade. No fim de citação, no limite, o cristão deve ser uma alma verídica. O homem é então também um ser de relação. E então, eu sou porque nós somos. Já vimos que a liberdade, bem como a união da alma e do corpo, implicam a abertura ao outro. O eu que está disponível e se abre ao tu e constitui um nós, esboço de comunidade, que se vai alargando e universalizando. No nós, dá-se um recíproco descentramento do eu e do tu. Será fácil? Nada é fácil. Tudo se tem de conquistar. E sabemos que vivemos no meio dos maiores egoísmos, dos maiores egocentrismos. E é o indivíduo a sobrepor-se à pessoa. O universo pessoal é uma conquista. Mas, embora difícil, há quem faça esta experiência do nós. Experiência de plenitude, de felicidade, de alegria, em que Jesus Cristo está presente como amado e o homem como amigo. Amizade, amor, quer ao próximo, quer a Deus, e Deus é o absoluto amor, permitem o eclodir de experiências de plenitude que, contudo, qualquer traição pode pôr em causa. No entanto, como nos diz, e vou citar Radcliffe, é pelo diálogo que descobrimos como relacionar a história da comunidade e do indivíduo. A relação ao outro é fundacional e permite um recíproco reconhecimento do eu e do tu. E diz-nos: descubro quem sou, mais exatamente torno-me aquele que estou chamado a ser, interagindo com os meus irmãos e amigos, descobrindo que eles pensam, por vezes, que consigo fazer mais do que penso conseguir, mas também, por vezes, menos do que me julgo capaz. Fim de citação. Num universo pessoal ou personalista, como Radcliffe apresenta, embora sem nomear pessoa, personalismo, há sempre que ter em linha de conta os obstáculos a superar, acreditando que a relação intersubjetiva é constituinte e por isso refere, não podemos realizar-nos isolados. A dimensão do nós e da comunidade é fundamental. E diz-nos, a Igreja deveria ser uma comunidade na qual se descobre o prazer de ser comum, de pertencermos uns aos outros. Fim de citação. O otimismo cristão implica que não devemos desesperar dos outros, nem de nós mesmos. Bem pelo contrário, na relação intersubjetiva, como menciona, podemos apreender a alegria de ser comuns, não no sentido de ser maçadores, mas de estarmos voltados uns para os outros e recebermos vida uns dos outros. O cristão é aquele que tem, efetivamente, consciência de que a realidade pessoal é relacional, tendo na Trindade, Deus uno e trino, a matriz para a sua itinerância relacional. Conclusão. Nesta apresentação, de facto, encontramos-nos perante a reflexão, mas também o testemunho de alguém que fez um percurso no qual se encontrou frente ao verso e ao reverso da realidade terrena. Sustentado por uma fé que se move no terreno do humano e do divino, é muito interessante o modo como compreende bem a nossa época, quer a partir da cultura ocidental, como também da africana. Atento ao que se passa no mundo, à mudança de paradigma. Como nos diz, mas o nosso mundo está num processo de profunda mudança. No Ocidente, todos podemos ver os sinais do fim da Revolução Industrial. Vive-se num mundo novo, que Zygmunt Bauman, das universidades de Leeds e de Varsóvia, chama modernidade líquida. Ora, isto significa que devemos estar atentos a esta realidade emergente, onde se desenha um novo paradigma que tem consequências. E diz, neste novo mundo, o que circula não são tanto os bens pesados, aço, carvão e coisas do género, mas imagens, símbolos e sinais. E a Igreja tem uma palavra a dizer neste novo mundo, na convicção de que todos somos filhos de Deus, neste mundo da modernidade líquida, que tem consequências para o que se entende por trabalho, dada a sua atual volatilidade.
A modernidade líquida está fundada na mútua dependência de capital e consumidores, e a única coisa que o consumidor precisa é de dinheiro. Isto põe em causa um aspecto central do humano, a saber, a vocação. Como então nos podemos orientar neste mundo tão móvel e tão volátil? E a resposta de Timothy Radcliffe, quase ao modo de conclusão, e tendo presente o seu percurso de olhos bem abertos para a realidade de hoje, é a de procura de um sentido para a existência, um verdadeiro sentido que confere plenitude ao homem e lhe dá a segurança necessária para afrontar as dificuldades, considerando que esse sentido é oferecido pela Eucaristia. E diz o seguinte: a minha vida pode avançar em todas as direções, ser movida por diversas paixões e interesses, mas a Eucaristia dominical revela a única orientação constante da minha existência, o regresso a casa em Deus. Fim de citação. Com esta exortação, o autor mostra como ser cristão é um destino, uma plenitude a conquistar no cotidiano da existência, numa atitude personalista, de algum modo refundada à luz das novas preocupações de hoje e dos novos paradigmas. Obrigada.